Bom, acabou de estrear Megan, o filme de terror daquela bonequinha cabulosa lá, com inteligência artificial, fica fazendo isso, né? Bom, a crítica adorou. Mas será que a gente pode confiar na crítica? Será que Megan dá um pau na Annabelle e no Chuck, aquele que tá ali? Ou é só mais do mesmo, aquela coisinha de sempre? Eu já fui assistir, já tem tempo que eu assisti, tá? Tô até prorrogando pra trazer esse vídeo pra vocês. Tirei minhas próprias conclusões, tô pronto pra te contar o que eu achei. Sem spoiler, vamos lá! Enéas Trunks, Peter aqui, assim, tipo Mega, não é verdade? Galera, a cultura pop tá cheia desses filmes com tema de inteligência artificial matando humanos. Parece que a gente gosta desse tipo de coisa. É um desafio, porque a gente não sabe o que vai acontecer mais pra frente com essa evolução da inteligência artificial. E a gente tem outros temas parecidos, né? Matrix, Exterminador do Futuro, com a Skynet. Estão aí há décadas falando disso, né? Daquele fim onde a inteligência artificial domina tudo. Por outro lado, também tem filmes com bonecos aterrorizantes, Chuck, Annabella, Boneco do Mal, concorda? Agora eu pergunto pra vocês, imagina você misturar esses dois temas num novo personagem, concorda? Inteligência artificial ou com boneco assassino. Essa é a pegada do filme Megan, exatamente isso. Ele acabou de estrear no Brasil. Será que vale a pena bater nessas teclas que estão mais do que batidas? Caramba, Peter, mais filme disso? Não é possível? Ou tá valendo a pena pagar o ingresso? Será que vale você desembolsar teu dinheirão e casca grossa suado pra assistir esse filme? É um filmão de terror, de arrepiar, de fazer... Será? Você já assistiu? Comenta aqui embaixo o que você achou. Tá hypado pra ver? Comenta aqui embaixo. Vai esperando o streaming. Comenta tudo que é muito importante a tua opinião. Vamos lá. E relaxa. Não vou dar spoiler nesse vídeo aqui. Eu vou só dizer o que eu achei, com alguns detalhes. Aquela coisa de crítico, né? Aquela coisa de crítico inteligente. Bom, porque eu não sou, mas vou tentar. Então bora começar. Eu acho que todo mundo viu, pelo menos, a trailer da Megan. Pô, e o trailer chama atenção, porque é uma coisa, tipo... Você pode falar que é mais do mesmo, mas é diferente, né? Pô, tudo bem, é um boneco assassino, mas é um robô, é diferente. A boneca é hiper realista e é isso que chama muita atenção. A Megan é um robô com inteligência artificial e foi projetada para ser a companheira perfeita, sabe? A protetora de uma menininha órfã, ou seja, a companheira e a protetora de uma menininha que tinha perdido os pais, que é a sobrinha, inclusive, da criadora desse robô. E isso que eu tô falando é só pra contextualizar, sabe? Tá tudo no trailer, vê lá, eu perdendo spoiler. Não é não. E ainda falando desse trailer, vamos lá. Muita gente hypou porque a ideia central é um brinquedo com inteligência artificial que foi dado pra uma criança e essa boneca começou a matar as pessoas. Pô, mas que boneca é essa? Que brinquedinho, hein? E o terror é esse. Bom, o terror. Você acha que funciona um filme assim? As chances de funcionar estavam todas lá. Megan é um filme da Blumhouse, que é a mesma produtora de outros filmes de terror, que com certeza você já curtiu, já viu. Atividade Paranormal, pô, bom demais, Fragmentado, Uma Noite de Crime, O Telefone Preto, Corra, Nós, só filme bom, né? A Morte Te Dá Parabéns e vários filmes que com certeza já viu. Você já entendeu onde é que eu quero chegar, concorda? A Blumhouse sabe muito bem fazer filme de terror. Fora isso, o roteiro e a produção do filme Megan ficaram na mão do James Wan. Você sabe quem ele é também, você acompanha o canal. De cara, a maioria pode lembrar do James Wan como o diretor de Aquaman. Mas calma, ele se firmou mais com o terror, né? Ele também foi diretor e roteirista de Jogos Mortais, Annabelle, A Freira. Então o cara tem mais história com terror do que com Aquaman. Bom, o cara é um baita de um diretor bom. Então você vai juntando essas informações aí. Não parece que com esse currículo o filme Megan tem tudo pra dar bom? Mas até agora tudo isso que eu falei é uma promessa. E a gente sabe que promessa é uma coisa, né? Cumprir é outra. Então chega de teoria e bora ver os fatos. Megan é um filme de terror? Que é o que vocês querem saber. Mas eu já vou mandar real. Não é um terrorzão daqueles que você vai ficar sem dormir por uma semana. Meu Deus, uma velha dando no teto. A mulher dando 360 com a cabeça. Não é isso. É mais tensão, sabe? Tanto que a classificação indicativa desse filme é para maiores de 14 anos. Pra mim, terror é aquela coisa que você realmente fica com medo, sabe? Quer dizer que o filme é fraco? Depende. Tem cenas de violência, tem linguagem própria, tem terror. Mas não é num grau altíssimo de terror. Na real, o filme da Megan tá muito mais pra um filme de suspense psicológico. Muito mais do que isso. Tipo, pra mim, esse filme não tem terror, na minha visão. Aquela coisa de dar medo, não tem. Mas antes de você achar que esse filme é sem graça, se liga que nesse sentido o suspense psicológico é muito bem construído. O ritmo do filme é muito bom, é muito bacana. Sabe quando o filme não tem pressa, mas também não enrola? Não sei se você consegue entender isso. Ele vai construindo a história de um jeito que, tipo, fica bem natural pra gente. A gente vai entendendo o que tá acontecendo, todo o background. Outra coisa que a Megan acertou foi no equilíbrio de temas que tem ali dentro. Tem terror, né? Terror. Tem drama, tem momentos emocionantes, tem momentos divertidos, tudo na medida certa. Sem você achar que não estão forçando aqui. Você não vai pensar isso. E tinha que ter esses toques diferentes mesmo.
Pelo próprio conteúdo do filme tinha que ser assim. Se você parar pra pensar, uma das pessoas principais é uma menininha de 12 anos que ficou órfã de pai e mãe ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter todo um conjunto de situações pra gente entender o que levou aquela menininha a se apegar a esse robô. E ela vai se apegar emocionalmente a um robô mesmo. Lembra que o trailer mostrava isso? Pois é, o trailer não mentiu. Outro ponto que tem agradado geral são os efeitos visuais. Galera, os efeitos são bons de verdade. Pra quem não sabe, a Megan não foi criada em CGI. Você pensa, aquele boneco é todo CGI, não. Tinha uma atriz mirim vestindo aquela máscara estranha lá, agindo como robô, né? Então, é uma menina com uma máscara. Olha o talento dessa garota, sabe? Aliás, o elenco infantil desse filme tá muito de parabéns, não posso falar outra coisa. Tanto a garota que fez a Megan, quanto a garota que fez a Cade, tem um talento enorme. As duas me convenceram totalmente do papel. Sobre a trama, vamos lá, verdade seja dita, ela é previsível, a trama é previsível. Depois de ver o trailer, você já entra na sala de cinema sabendo qual é o problema que os personagens vão enfrentar. Que é o quê? A inteligência artificial vai sair do controle e vai matar as pessoas. Tipo, a gente sabe que vai ser isso, não tem muito o que fugir disso. Mesmo assim, eu fui assistindo do início ao fim. Só que aí tem um ponto, a gente vai pra saber como isso vai acontecer e como vai se resolver. O que vai acontecer, você já sabe. E a história me prendeu sem ter essa grande surpresa. Você consegue me entender? Ela realmente me prendeu. Mesmo sabendo que a bonequinha lá, a robô, ia ser dada pra menininha, e ela ia passar a ser uma ameaça, matar pessoas e tal, isso não foi problema. Porque o desenrolar dessa história, dessa trama, aí sim é muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção é que a Megan não é só mais um brinquedinho assassino como Chuck e Annabelle, não. A Megan é diferenciada. Tem várias diferenças aí. Ela tem muito mais pra oferecer. Além dela ser mais inteligente que os outros bonequinhos assassinos do cinema, desculpa aí, Chuck, a Megan também apela muito pro sarcasmo e pra manipulação. Eu falo pra vocês, cuidado com o chat GPT. E não é aquele personagem que a ameaça é sobrenatural, não é isso? Se fosse pra mim, é mais terror ainda. A ameaça é tecnológica. E percebe como a gente tá vivendo isso hoje em dia. É uma coisa que a gente lida todos os dias. Parece que a gente tá vivendo uma explosão de inteligência artificial. Pô, é Midjourney pra lá, é ChatGPT, é OpenAI, porra, é Playground, é um monte de coisa de inteligência artificial. E caramba, o que tá acontecendo com o mundo agora, nesse momento? Todo mundo injetando dinheiro e você tenta acessar, porra, não tá funcionando, a gente tá com muita carga de gente acessando ao mesmo tempo. O gráfico agora de inteligência artificial, só pra vocês terem uma noção, ao longo dos anos, da última década é assim, pra baixo. Aqui, ó, uma linha reta, subindo muito pouquinho. Agora, nos últimos 2 meses fez isso, ó. Juro, não sei se você consegue visualizar. Foi pra cima e disparou. Então a gente tá vendo uma explosão de inteligência artificial. Então o filme casou pra caramba com o time. Mas vamos lá, voltando. Claro que o Chuck e a Annabelle tem todo o valor pra cultura pop, eu sei disso. Mas a Megan chegou pra fazer parte dessa nata dos bonecos de filmes de terror. Pode anotar isso. Agora, Chuck e Annabelle, coisa louca. Esses dois têm mais um ajudante, né, digamos assim. Mesmo que a gente já tenha visto outros brinquedos assassinos, mesmo que a gente já tenha visto também outras inteligências artificiais matando humanos, tipo a Skynet, a Megan conseguiu ser um personagem que faz um crossover desse universo num personagem só. Bonecos assassinos, inteligência artificial. E funcionou. Pra muita gente pode parecer que o filme da Megan deveria ter mais cenas da boneca tocando terror pra caramba, né? Mais sangue, mais gore. Mas pra mim faz sentido ter menos cenas assim. Sei lá, pra mim faz. Ok? Bom, talvez pode ser tido. De repente posso... Você queria que tivesse mais cenas de terror? Seria legal, né? Ver mais cenas de terror. A gente vai pra ver uma boneca matando, pode ter mais. Mas funcionou pra caramba. Porque esse é um filme que o ponto forte é o desenrolar da história. É a relação da menininha com a boneca, entende? A gente vê a menininha defendendo a boneca e tal. Enfim, a manipulação da boneca, do robô, com a menininha, com todo mundo. É o questionamento de como o ser humano se apega à tecnologia, a ponto até de substituir o contato humano. Eu não preciso de mais ninguém, fico só com esse boneco aqui. Pô, já não tem japonês casando até com liquidificador, sei lá o que é aquilo. E é também sobre a evolução da aprendizagem das inteligências artificiais e como a gente não tem controle sobre isso. Não tem mais. A inteligência artificial, você tem que lembrar que não é um programa, é emulação da inteligência humana. Então não tem essa de, a inteligência artificial nunca vai fazer isso aqui que o ser humano faz. Então não é inteligência artificial, é um programa. Se é pra emular a inteligência humana, porra, vai fazer tudo que o humano faz. Tira isso da cabeça. Então, pra mim, o filme ficou como um filme de suspense psicológico, com bastante conteúdo pra gente refletir.
E no final do filme ainda deixou um baita gancho pra uma continuidade. Parece que tem tudo pra rolar. Vai rolar o filme 2 sim. Aliás, pô, vai sim, que eu acabei de ver um anúncio que vai rolar o filme 2. Aliás, você não pegou aquela baita ameaça no final que rolou nos últimos episódios do filme? Já pede aqui embaixo que eu trago o final explicado nos detalhes, ok? Nota pro filme, Peter, porra, vamos ver. 7,5, tá bom? 7,5. 8 pra mim já é filme top pra caramba. Mega não é um filme top, absurdamente top, mas é um filme que eu curti pra caramba. Então eu dou quase um filme top, um filme bacana pra gente assistir. E aí, você tá animado pra assistir o filme Mega? Você já assistiu? Conta pra mim o que você achou. Bota nos comentários. Comentem. E, logicamente, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Só que você consegue sempre saber o que aconteceu na frente de todo mundo. Tô falando 3 vídeos por dia. Bom demais, galera. Obrigado de coração. Ter você aqui no canal é tudo que a gente precisa. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!